Daqui a pouco vamos conversar, ainda nesta edição de Conjuntura, com Fátima Canuto, ela que é deputada estadual, uma das novas deputadas estaduais dessa nova legislatura aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas. A partir de agora a gente conversa com Arthur Freitas, do MDB, prefeito de Santana do Mundaú. Prefeito, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Pergunta que até se impõe nesse momento para a abertura é o seguinte: como é que é administrar um município pequeno como Santana do Mundaú? Bom dia, Flávio. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Os desafios são muito grandes hoje no cenário que estamos. A dificuldade financeira que assola o nosso país e principalmente o nosso estado, por ser um estado pobre. Os municípios pequenos como o meu têm essa dificuldade. Mas a gente vem trabalhando muito sério, com muita dedicação, tentando buscar recursos fora do município, que é assim que eu venho fazendo uma gestão, buscando os parceiros com o governo federal, que nos ajuda a trazer recursos para o nosso município, para que a gente consiga avançar e trazer as melhorias tão necessárias para a nossa população. Quais são as receitas próprias de Santana do Mundaú? Mundaú é um município pequeno que vive basicamente do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, e do ICMS do Estado. Então, os recursos são escassos e hoje as obrigações são muitas, né? A gente hoje tem uma obrigação hoje, a nossa folha salarial, o cumprimento da folha rigorosamente em dia, o nosso cumprimento, nossas ações no município hoje tem que ofertar na saúde, na educação, na assistência, em todas as áreas. Então, sabemos que o desafio é muito enorme, mas vemos enfrentando sempre de cabeça erguida. Bom, Santana do Mundaú é conhecido como a terra da laranja-lima. Até que ponto a laranja-lima, a produção laranja-lima tem influência do ponto de vista econômico para o município? A laranja-lima hoje é uma das grandes fontes de emprego, de renda para o nosso município, mas vem sofrendo muito. Por conta da seca, que foi muito grande, no período de 2010 a 2012, os pomares sofreram demais. Então, hoje também tem a questão da mosca negra, que é uma praga que hoje existe no nosso município, nas frutas cítricas, então vem afetando demais os pomares. Tivemos um investimento muito grande na laranja, mas essas situações da seca, dessa praga da mosca negra, que é uma praga que vem nos frutos cítricos, vem afetando muito. E além, o governo federal que se passou, cortou muito recurso via Conab, que a Conab era uma das grandes parceiras do município. E ela ajudava o município com os projetos e com as associações, você poder fazer essa venda. Porque a nossa economia é baseada na agricultura familiar. A economia do nosso município, na agricultura, é pela agricultura familiar. São pequenos agricultores que produzem nas localidades e com isso a gente consegue gerar economia no nosso município. Você tem ideia de quantas pessoas, quantas famílias, melhor perguntando, subsistem por conta do cultivo da laranja-lima? Olha, hoje já ultrapassamos mais de 40 cooperativas. Então, quase toda a nossa zona rural, a base dela é a agricultura familiar. Então, têm algumas propriedades, como fazendas, latifúndios maiores, mas são pequenos latifúndios com a base sempre laranja-lima, banana comprida também, a macaxeira, mandioca. Então, tem uma variedade, também muitas frutas, como alguns pomares de frutas. Mas a base maior, hoje é 80%, mais ou menos, da nossa agricultura familiar é a laranja-lima. Vocês pensam, de alguma forma, em implantação de indústria em função da laranja-lima, não? Hoje a gente trabalha lá à base de cooperativas. As cooperativas são um grupo de pessoas que estão ali tentando comercializar seus produtos, que é a maneira que a gente viu de poder, por conta da dificuldade de encontrar empresas, indústrias que queiram se deslocar até Mundaú e construam uma coisa maior. Mas as cooperativas funcionam. A gente tem uma perspectiva muito grande aí através do governo do estado, com o lançamento do PAA estadual,
Esse PA estadual, se for concretizado e lançado esse ano, vai ajudar muito, principalmente o nosso município. Porque o nosso município é de pequenos agricultores. E com o lançamento do PA, vai substituir a Conab, que era um dos grandes parceiros do nosso município. Então a gente vai poder avançar mais. Santana do Mundaú é conhecida também por algumas cachoeiras que tem lá. Vocês exploram isso do ponto de vista turístico? Isso tem algum retorno já? Tem sim. A gente tem 2 pontos turísticos lá, que é o Banho da Xiringa e o Banho de Jaço. Desde que eu entrei no meu mandato, a gente buscou recursos para valorizar essa questão dos nossos banhos, que são as cachoeiras. Hoje a gente conseguimos uma emenda na pavimentação, uma pavimentação asfáltica, que vai melhorar toda a sinalização turística da cidade. É um pórtico de entrada também que vai valorizar a questão da laranja, dos banhos. E essa sinalização turística vai valorizar os nossos banhos, que vai indicar onde que se localiza, como ir, tudo. Então a gente buscou esse tipo de recurso no Ministério do Turismo para a gente incentivar essa questão dos banhos. E também os mirantes. E vamos ter os mirantes do Padre Cícero e o mirante da Xiringa. Então esse mirante ele vai aflorar essa questão dos nossos banhos e valorizar o turismo local. Há alguns anos atrás houve uma grande cheia e que atingiu fortemente Santana do Mundaú. Naquela época cogitou-se até de mudar a sede da cidade para uma parte mais alta. Como é que está essa história, prefeito? É verdade. A gente sofremos uma grande enchente, que isso afetou a nossa cidade por completo, destruiu quase praticamente toda a parte baixa. Mas quando eu assumi o meu mandato, grande parte da parte baixa foi reconstruída. Também hoje a gente tem um município na parte baixa e na parte alta. Isso é um dos grandes desafios para a nossa gestão, porque a gente tem que ofertar saúde, educação, assistência, toda a parte de assistência pública na parte baixa como na parte alta. Hoje a gente na parte alta sofremos com algumas questões de infraestrutura, porque a gente tem que se deslocar toda a nossa equipe também para a parte alta. Isso foi um dos grandes desafios, ofertar serviço público nas duas localidades, tanto na parte baixa como na parte alta. E a parte alta parte baixa, melhor perguntando, sendo reconstruída como foi, não volta a ter o risco de uma nova enchente? Claramente. Esse risco a gente sabe e por conta, não podemos prever essa questão da enchente, mas sabemos que isso é um risco. Foi um fato que hoje existe no nosso município, a parte baixa, uma boa parte foi reconstruída, mas quando eu assumi o meu mandato já estava isso, já era realidade na nossa cidade. Eu hoje não permito novas reconstruções, qualquer construções ou na parte baixa eu vou lá e embargo a obra, porque isso são áreas inadequadas e impróprias para construções, mas já existia isso. Isso é um desafio que vamos enfrentar. Teve algumas construções que não conseguimos na época, no programa de reconstruções, como foi a questão da Câmara, da Prefeitura, que ficamos com a sede antiga, por conta do programa da reconstrução, isso não foi passado para o município. E as novas construções eu busco para a parte alta. Para a parte baixa, só nas áreas que são adequadas para a construção. Voltando à sua gestão especificamente, o que é prioritário no seu governo? Desde que eu entrei no nosso mandato, a gente sempre priorizou reativar os serviços públicos. A gente sabia que o desafio era enorme, por conta da saúde, existiam os postos de saúde, mas não existiam os equipamentos adequados. E a gente pensava como fazer saúde sem equipamentos, como fazer saúde sem um transporte para a população poder, de emergência para a população ou dos médicos poder fazer suas visitas. Então a gente sempre buscou reestruturar os serviços públicos, botar equipamentos nos postos para os profissionais poderem atender, ofertar mais medicamentos, ofertar mais médicos, especialistas, pegar um transporte adequado. A gente renovou quase toda a nossa frota. Hoje a saúde, nossa frota é toda renovada, são mais de 17 veículos novos no nosso município. Equipamos quase todos os postos. Então, com isso, você consegue ofertar mais qualidade de serviço público à população. Hoje a gente descentralizamos a farmácia básica, que antes a farmácia básica era central. Hoje a farmácia está sendo descentralizada para as unidades, tanto na zona urbana como na zona rural.
Pegamos isso, você oferta mais medicamentos, porque muitas vezes as pessoas iam nos postos, mas tinha que se deslocar até a farmácia básica central para poder pegar os medicamentos, e nos postos agora já tem os medicamentos. Instalamos o prontuário eletrônico, que a gente foi um dos grandes pioneiros no prontuário eletrônico, que esse prontuário agora não é mais manualmente. Então pegamos a primeira unidade na Jussara, instalamos o prontuário eletrônico, e agora você consegue ter a ficha do cidadão no computador. Então não vai ter mais aquela desculpa, o médico saiu, cadê o prontuário daquele cidadão, o paciente é antigo ou é novo. Então a gente, com o prontuário eletrônico, agora já instalamos na parte alta, que é na Jussara, o primeiro prontuário eletrônico, que vamos espalhar para as demais unidades. Então a gente teve esse desafio de equipar a questão, reestruturar os serviços públicos para poder ofertar à população, dar mais qualidade à população de serviços públicos. Vocês criaram também o Momento Conectado. Como é que funciona isso? É verdade. Foi um dos grandes marcos da minha gestão. A gente tem uma região um distrito chamado Munguba. É um distrito que fica afastado no nosso município, em torno de quase 30 quilômetros de distância do centro da cidade. E é um distrito que não tinha sinal telefônico. Então nas minhas caminhadas e nas minhas visitas ao distrito, esse era um dos grandes anseios daquela população. Eles precisavam de comunicação, porque eles ficavam ali isolados. Aí pensamos em lançar um projeto chamado Momento Conectado, que é um projeto que a gente instala o Wi-Fi nas praças. Porque hoje sabemos que os aplicativos, a internet, não é só uma via de estudo, de aprendizado, mas sim de comunicação. Hoje você, pelo WhatsApp, você liga, se comunica com o Brasil inteiro, muitas vezes até melhores que as próprias operadoras. Então a gente instalamos esse Momento Conectado lá na praça, um Wi-Fi de graça para a população, ofertado. E hoje a população daquela distrito hoje consegue se comunicar para toda a cidade e todo o país, né, claro. Ok, nosso muito obrigado a Arthur Freitas, prefeito do município de Santana do Mundaú, pela sua presença aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos agora ao intervalo, na volta a gente conversa com a nova deputada estadual Fátima Canuto, do PRTB.